Olá pessoal, meu nome é João Paulo Albertin, eu sou cavaquinista, compositor, arranjador e produtor musical. E para mim é uma alegria estar aqui falando com vocês sobre cavaquinho, esse instrumento que eu sou apaixonado, que me acompanha desde a minha infância. Na ocasião agora, no Festival do Choro João Pernambuco, que é um festival maravilhoso, já participei em outras edições. E nesse ano de pandemia, vamos aí falar sobre música, nada melhor. E esse festival foi contemplado pela Lei Aldir Blanc do governo do estado de Pernambuco. E vamos falar sobre um trabalho que eu realizei em 2015, na minha conclusão do meu curso Tecnólogo Superior em Produção Fonográfica, na ESO, Faculdades Integradas Barro Belo de Olinda. Nesse trabalho eu fiz um TCC sobre o cavaquinho no choro em Pernambuco, abordando a linguagem do cavaquinho em Pernambuco através do choro. Eu faço um levantamento, uma ordem bibliográfica, e entrevistas e relatos de grandes mestres que conviveram com esses cavaquinistas, como o mestre Henrique Anos, violonista, e o maestro Marco César, que vai participar comigo desse vídeo aqui, desse bate-papo, sobre um desses cavaquinistas. Né? Eu faço um levantamento bibliográfico, fazendo uma ordem cronológica de várias gerações de cavaquinistas. Desde a geração dos irmãos Mirandas, com Nelson Miranda, Romualdo Miranda, até a minha geração. Eu falo sobre Cláudio Souza do cavaquinho, Nestor do cavaquinho, Cici do cavaquinho, e Jacaré do cavaquinho. Falando em Jacaré, esse é o cavaquinista que vai ser abordado nesse bate-papo da gente. O Antônio Silva Torres, mais conhecido como Jacaré do cavaquinho, um grande mestre que me influenciou muito no meu instrumento, na minha forma de tocar, na sua forma de compor. A gente nesse bate-papo vai falar sobre algumas peculiaridades desse instrumentista e também vamos tocar algumas composições dele. O bacana de tudo isso é que eu vou estar com o Marco César ao meu lado, que ele faz parte comigo do Duo Sensível e conviveu com o Jacaré e tocou com o Jacaré. Gravou nesse disco do Jacaré, o disco Choro Frevado. Então eu vou deixar com vocês agora aí o bate-papo sobre o grande mestre Jacaré do cavaquinho. O Jacaré, ele nasceu em 1929, aqui em Recife, no bairro do Cordeiro, né? E quando ele iniciou seus estudos de música, o sonho dele era tocar naqueles regionais na época da era do rádio. E algo que ele conseguiu concretizar tempos depois. Né? Chegou a tocar em regional no circo, né? E depois ele entrou nesses regionais, que é na cidade de Limoeiro, né? Na rádio de Limoeiro. Foi o primeiro regional que ele fez. E também fez parte do regional do Nelson Miranda, o irmão do Lupécio Miranda. E falando sobre Jacaré, como foi que Jacaré apareceu na minha vida? Né? Eu, estudando no Conservatório Pernambucano de Música, a minha grande referência no cavaquinho foi o Valdir Azevedo, a grande referência de todos os cavaquinistas, praticamente. E lá, através do professor Marco César, eu conheci a obra do Jacaré. E eu fiquei, assim, apaixonado pelo trabalho do Jacaré, pela sua forma de tocar, as suas peculiaridades, né? Um cavaquinista muito original, né? Tanto na forma de tocar como na forma de compor. Isso me deixou bem impressionado com todas essas características desse grande instrumentista. E me fez pesquisar ele. Eu comecei a ouvir direto a gravação de Jacaré. Consegui tirar todas as músicas dele no cavaquinho, do disco dele, né, o disco Choro Frevado. E aí me veio aquela curiosidade de saber como é que foi que aconteceu todo esse processo com o Jacaré. Porque o Jacaré, nos seus estudos, no seu início, na sua vida musical, ele não teve ele teve a oportunidade de gravar o seu disco, né, Choro Frevado, que foi eu conversando com o Henrique Anes, um grande violonista daquele pernambucano, que conviveu com o Jacaré, e fez parte dessa história do Jacaré. Ele me disse que quando o Maurício Carrilho veio tocar aqui com a orquestra, com a Camerata Carioca, no projeto Pixinguinha, acompanhando a cantora Nara Leão, eles conheceram os músicos aqui pernambucanos, né, já tinham esse contato, mas conheceram a orquestra de corda de Ilhadas aqui em Pernambuco, foi tocar para eles no hotel. E nesse encontro, eles disseram, o Cid Almeida falou a respeito do Jacaré do cavaquinho. E disseram que ele teria que conhecer o Jacaré. Aí o Jacaré tocava aqui num bar chamado Bar do Bispo. E levaram o Jacaré lá. E levou o Maurício Carrilho para conhecer o Jacaré. Aí eles ficaram maravilhados assim, com a forma que o Jacaré tocava. E eu sei que de todo esse encontro maravilhoso, tiveram a ideia de produzir um disco do Jacaré. Né? E é um disco maravilhoso chamado Choro Frevado. Ele foi lançado em 1985 pelo selo Mucambo. Né? E foi um projeto da Funarte, que na época o Hermínio Belo de Carvalho era o diretor da Funarte e conseguiu esse projeto. E é algo
um disco é maravilhoso. Se vocês que curtem um cavaquinho, querem escutar um cavaquinista bem original, assim, nordestino, tem que conhecer o trabalho do Jacaré. O professor Marcos César, assim, que também conviveu com o Jacaré, gravou nesse disco, tocou na orquestra de cordas dedilhadas, e é algo que é emocionante, assim. Eu tô falando assim, mas escute esse disco e procure viver o que eles viveram naquele momento. Assim, o professor Marcos César sabe muito bem disso, que ele viveu esse momento com o Jacaré, né? Inclusive de gravar, de ver ele tocando. Eu não tive esse prazer de vê-lo tocando, mas gostaria muito de ter tido esse prazer. Né, Marcos César? Jacaré, ele foi um extraordinário músico, né? Infelizmente, a gente sabe que essa vida do músico de barzinho se tornou praticamente impossível, né? Você sobreviver da música, porque foram surgindo a música eletrônica, não é? A situação econômica do país também, os bares foram se acabando e a dificuldade muito grande de Jacaré sobreviver, né? Mas eu posso dizer a você que Jacaré impressionava, não é? Ele, no meio de tantos músicos que Recife produziu, criou, né? Recife é a mãe dos grandes chorões, né? Do Nordeste. E mas a gente teve uma sorte muito grande porque o fato de Jacaré ele ter sido abraçado por Hermínio Belo de Carvalho e Maurício Carrilho através da vinda deles para um projeto em que a gente participou, a Orquestra de Cordas Dedilhadas, que foi um projeto que era homenagem a Capiba, não é, que a Funarte estava produzindo. Aí produzimos o disco da orquestra e foram assim 15 dias, quase um mês que eles ficaram aqui com a gente. E foi mágico, porque de tudo isso, o que resultou foi esse abraço de Maurício e Hermínio a Jacaré para produzir esse disco e foi marcado e nós fizemos, eu participei com a música Goianinha e foi muito emocionante porque eu me lembro dessa gravação como se fosse hoje, ele com aquele, a gente chama bigode de sopa, né? Ele com aquele bigodezinho dele assim, aquela tirinha, né? Aí ele em pé, foi gravado, a música que eu gravei com ele foi ao vivo, ele em pé, olhando para mim e o regional ao redor dele e bota para gravar. Aí gravamos uns 2 takes e eu dividi o solo com ele, ele fazia assim para mim, com o bigode, né? Aí era para eu solar. E tal foi a forma bela que ele tocou que Maurício resolveu deixar na íntegra o que a gente fez, com outros retoques, mas com Mário Mararrego, Henrique Anne, João Lira, Geraldo Leite, que era o nosso percussionista da Orquestra de Cordas Dedilhadas. E esse dia é inesquecível, né? E esse disco virou um clássico do cavaquinho nordestino e, por que não dizer, brasileiro. Jacaré hoje é respeitado, é conhecido, é ovacionado pelas suas composições e por essa performance que ele conseguiu imprimir, com um cavaquinho, inclusive, que ele tinha ganho para fazer esse disco. Os amigos fizeram uma cota e compraram um cavaquinho novo para ele. E depois da gravação ele vendeu, porque estava precisando de dinheiro. Mas a história... Nós temos muita história para contar, né? E Jacaré é uma delas, né? Pra você ver que coisa maravilhosa isso que ele falou, né? Porque imagina se não tivessem gravado esse disco do Jacaré, né? Ele teria morrido com sua obra. E quantos artistas não tivemos aí que infelizmente morreram sem ter conseguido gravar um disco, né? Cavaquinistas, então super importante isso que fizeram. E eu conheci a obra de Jacaré através desse disco, o professor Marcos César que me apresentou. E em 2004 fizemos uma homenagem para Jacaré aqui no Teatro Santa Isabel, um projeto chamado Acordes para Jacaré. Ele tinha tido um AVC e foi uma forma de ajudar ele. E o professor Marcos César me convidou, junto com a dona Leda Alves, Henrique Anes e Maurício Cavalcante, para participar desse projeto.
onde eu interpretei as músicas de Jacaré. Foi um momento muito emocionante. Eu conheci Jacaré pessoalmente. Infelizmente ele não estava tocando mais, eu gostaria muito de ver ele tocando. E ao final do espetáculo, todos tocamos a música Galho Seco. Então tinha 10 cavaquinistas solando em uníssono na música Galho Seco. Vocês podem conferir esse vídeo no YouTube, tá lá a gravação do Galho Seco dessa homenagem. E o que eu gostaria de dizer desse dia mágico também, né? Nos ensaios, né? Ele olhava para João Paulo, olhava para mim e dizia: ele toca igual a mim. Ele dizia isso, ele comentava isso, né? E dizer também que Jacaré, eu me lembro que nós tínhamos um amigo aqui do bandolim chamado Penuel Ramos, que era advogado, e Penuel tinha um compacto duplo de Jacaré. 2 músicas do lado do lado A e 2 músicas do lado B, compacto duplo. Eu acho que isso deve ter na Fundação Joaquim Nabuco, esse disco deve estar lá, né, guardado para arquivo, né, como arquivo. Algo bastante interessante do disco de Jacaré, né, que foi lançado em 1985, é até preto e branco o disco ainda. Atrás, na contracapa, vem a história das músicas. Então quem quiser conhecer melhor, se conseguir esse disco, é muito bacana, que você fala as histórias da música, né. E tem esse meu trabalho TCC, o Cavaquinho no Show de Pernambuco, que eu fiz na ESO. E a Maíra, que foi aluna do professor Marcos Serra também, ela fez uma dissertação de mestrado com o trabalho do Jacaré. Então isso é bacana porque vários futuros estudos podem ser feitos sobre esses cavaquinistas, né? E uma coisa que eu percebi nesse disco é a questão da influência jazzística do Jacaré, né? Em suas composições, né? E vamos tocar aqui algumas músicas que representam a história de Jacaré, o clássico Galho Seco, Saudades de Limoeiro, Goianinha, que foi a música que o professor Marcos Serra gravou ao bandolim com o Jacaré, e o Saudoso Cavaquinho, que é outra grande música do Jacaré. Vamos agora iniciar com a música Saudades de Limoeiro, que ele fez dedicada a Limoeiro, uma cidade daqui de Pernambuco. Ele fez essa música dedicada a essa cidade, que foi onde ele fez parte do regional lá, da rádio da cidade de Limoeiro.
Saudades de Limoeiro, choro especialíssimo do mestre Jacaré, né? É um choro muito... uma melodia muito sentimental, eu sempre fico muito tocado quando eu toco essa música. Saudades de Limoeiro, do Jacaré. Uma das coisas interessantes que a gente pode falar de Jacaré e que realmente impressionou o Maurício foi o fato do virtuosismo que ele tinha. Porque o Bar do Bispo era como todos os bares, né? As pessoas chegavam para cantar. Então o cara chegava para cantar em qualquer tom, qualquer música. E ele fazia as introduções no cavaquinho. E ficava todo mundo, poxa, será que ele vai conseguir fazer? E ele conseguia, não é, superar essa dificuldade que o cavaquinho tem de determinadas tonalidades por conta da limitação, não é, da escala. Mas uma das coisas que Maurício falava muito, que ele ria demais, né, era ver Jacaré fazendo a escala cromática. Aí eu queria que você fizesse a escala cromática. Com um dedo só. Não, você faz a escala cromática normal, que é passar por todas as notas, né? Então, aí Jacaré ele pegava, fazia a escala cromática com um dedo só. Aí faz aí, como se fosse, mas bem rápido. Ele fazia. É bronca. Mas eu digo numa mesma corda, né? Ele ia até lá em cima e voltando. Aí Maurício ria que só. Porque isso não é uma... Aí Maurício dizia que ele era um gênio. Não, é um gênio. Como é que o cara faz a escala cromática com um dedo só? E era uma figura. E ele tinha uma sonoridade, né, impressionante, assim. Então um som do cavaquinho. É aquela coisa que se diz, né? Ah, o som do cavaquinho é instrumento. É também. Mas é muito mais um músico, não é? Do que simplesmente o som do cavaquinho. Né? O luthier, ele ajuda, ele colabora, mas o músico é que faz. Jacó já dizia isso, né? As pessoas pensam que o som do bandolim é o instrumento. Não, sou eu, ele dizia. Agora vamos tocar o saudoso cavaquinho do Jacaré. Percebam as peculiaridades da sua melodia, né? Na sua harmonia. É um choro maravilhoso.
Saudoso cavaquinho do grande mestre Antônio Silva Torres, Jacaré do Cavaquinho. É uma melodia triste, né? Sofrida, né? É impressionante. E ele era uma pessoa muito inspirada, né? E era uma pessoa muito sofrida. Eu me lembro de uma situação, eu tocando com o Conjunto Pernambucano de Choro. A gente tava no Bar do Bispo, não, Bar do Bispo não, Bar Pirata, na 17 de agosto em Casa Forte, bem ali na curvinha, né? A entrada do Poço da Panela, né? E aí o Pernambucano de Choro tocando e ele passou junto com o Martim do Pandeiro e o China também, eles andando pela calçada de madrugada, tinham acabado de tocar num bar lá. E aí ele chegou na porta, ficou olhando pra gente assim. E aí disse, vamos embora porque tá na hora, tô cansado, não sei o quê. E andando pra casa. Saiu andando pela calçada até chegar em casa. De Casa Forte, ele morava na Caxangá. Final da Caxangá, ali perto da Madalena, né? Ali é Madalena, não. É Benfica, né? Mas era isso, a gente de vez em quando batia de frente com ele, porque ele tocando num canto, a gente tocando no outro, e de madrugada os músicos sempre se encontravam. E agora, além de ter melodias tristes, assim, bonitas, assim, do Jacaré, emocionantes, também tem aquele choro bem balançado, também influência também carioca também que ele tinha também, e suas peculiaridades, né, pernambucanas e nordestinas no cavaquinho. E esse choro agora que vamos tocar é o Goianinha, que foi o choro que o professor Marcos Santa gravou, dividindo com o solo com o Jacaré. Um choro muito especial. Daquela assim, forma, como eu falei. Daquela né? forma como ele citou. E eu me lembro do comentário de Maurício Carrilho, que ele chegou assim e disse: minha gente, vamos nos concentrar direitinho, porque os solistas estão arrasando. Jacaré, nessa música, ele faz coisas na hora incríveis, né? E eu querendo brincar com ele na gravação, eu sei que ele me deu foi um cascudo. Eu jogando com a melodia e brincando com o ritmo, e ele acabou fazendo no final uma sequência de acordes no improviso, e ficou. Essa gravação realmente foi mágico esse dia, mágico. Não tem nem. A gente não tem palavras para expressar o que foi aquele momento ali, não. Imagina. Todo aquele processo. Goianinha do Jacaré.
Goianinha do Mestre Jacaré. Fica um choro bem balançado, bem swingado. Que eu tive o privilégio Dividir com ter ele. gravado, Com ter ele. dividido com ele essa linda página, né? Da música, do choro, do cavaquinho Pernambuco. E pessoal, uma coisa também que vocês observem aqui, nesse trabalho aqui que eu tenho com o professor Marco César, é o duo sensível, que é um duo que nós temos, né? E uma coisa curiosa é que o duo surgiu há 5 anos atrás, né? Há 5 anos atrás, a primeira apresentação foi nesse projeto do Wagner, não é, que a gente pode dizer que é nosso padrinho, É verdade. não é não? É verdade. O padrinho do duo chama-se Wagner Staden, não é? O dono desse projeto, e que a gente tem a honra de dizer que nós iniciamos a primeira apresentação foi realmente nesse o Recife Carinhoso, né? O projeto mágico também. Eu me lembro da primeira apresentação, a gente terminou de tocar, pegou o palco, desceu, deixamos o palco, descemos a escada ali do Santa Isabel e fomos bater no saguão. E, quiçá, no meio da rua. A gente ficou no meio da rua tocando Carinhoso. Foi lindo esse dia, tá tudo registrado, documentado. Procurem Wagner. Tem o canal no YouTube desse trabalho. Vocês podem conhecer todos os vídeos desses projetos. Inclusive essa apresentação do Duo Sensível, né? Inclusive essa agora que a gente vai tocar, eu acho que é o seu grande clássico, né? A música que mais representa o jacaré, que todo mais conhecida do jacaré, que é o Galho Seco, é um baião, né? E essa música, como todo disco, tem o arranjo do Maurício Carrilho, é um baião lindíssimo, chamado Galho Seco. Esse foi gravado com a Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco, né? A orquestra gravou com uma participação, eu diria, significante, porque era o som de uma orquestra dedilhada, né? 3 bandolins, Rossini Ferreira, inclusive, do Choro, que é conhecido nacionalmente, fazia parte, Henrique Anes, Mário Morarrego, Marco Araújo no baixo, Passarinho, que nos deixou agora, recentemente, né? E Geraldo Leite. Eu sei que ficou marcado para a história, né? O cavaquinho solando com orquestra dedilhada, né? E nós fomos privilegiados por participarmos. Gravação lindíssima. Galho Seco do Jacaré.
Salve jacaré, galho seco. Grande jacaré. É isso aí, pessoal. Bate-papo bacana aí sobre o mestre jacaré do cavaquinho. É sempre um grande aprendizado a gente ouvir esses mestres, ver alguém falando sobre ele, ver alguém tocar suas composições. E quando a gente consegue ver eles tocando ainda melhor ainda, né? Se a gente tem essa oportunidade. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, vocês podem conferir a minha página do Instagram, o meu canal do YouTube e o Facebook. Só colocar lá João Paulo Albertin e conhecer também o meu CD, João Paulo Albertin, Toca Pernambuco, que foi lançado em 2012. É um disco onde eu trabalho os ritmos nordestinos no cavaquinho. Teve a contracapa escrita pela Luciana Rabelo e pelo mestre Marco César, algo que muito me honra. Sou fã dos dois, assim. E vocês podem ouvir nas plataformas digitais de música, iTunes, Deezer e Spotify. Fique com Deus, um grande abraço. Chora cavaco!